sentido, né? Tema do trabalho. Trabalhamos também na área da saúde mental, né? Eu também, como os pastores aqui, isso é prova de que Deus é poderoso bastante para transformar a vida de um homem, a vida de uma mulher, né? Eu também sou ex-viciado, na verdade, infelizmente comecei muito cedo no mundo das drogas. Era uma criança, tá? Com 9 anos de idade, usando as primeiras drogas como cola de sapateiro. Se vocês não querem acreditar, é uma das drogas ainda, sabe, que mais derrubam pessoas. Aliás, nós tratamos um ex-empresário, tá, de Vitória, capital do Espírito Santo, que tinha uma empresa com dezenas e dezenas de funcionários. Ele se afundou, perdeu a família, perdeu a empresa, 5 carretas e caminhões por causa da cola de sapateiro, hein? Primeira droga que eu comecei a usar. Aí vem álcool, tabaco, maconha, cocaína e um abismo chama outro abismo. Cheguei ao ápice de não apenas ser sexta-cheira, né? Cheirador de final de semana, mas de todos os dias. Todos os dias e alguns dias o dia todo. E às vezes eu ainda tentava tirar a terça-feira, que é o dia mais morto, para eu me hidratar e me desintoxicar. Olha só, hein? Cheguei a ficar, na época se falava, obrigado minha querida, na época se falava favela, hoje é comunidade, 9 dias, praticamente sem banho, era banho de mangueira na rua, sem um PF, sem uma refeição pronta, sem um arroz e feijão. Era tira-gosto, famoso tira-gosto. E esta era a minha vida, até que o Senhor me encontrou. Mais do que eu o encontrei, Ele me encontrou e transformou toda a minha vida. Domingo eu estava pregando, estava falando, pensando e falando o que seria da minha vida sem Jesus. Aí eu disse que de algumas coisas eu tinha certeza, outras não, né? Eu tinha certeza que eu não estaria casado com Tânia, fazendo 35 anos de casamento, porque eu era contra casamento, extremamente contra, e hoje nós trabalhamos com casais. Antes da pandemia fazíamos cerca de 4 a 5 encontros de casais por ano. Aliás, sábado agora no projeto vamos estar atendendo um casal, eu e ela. Se não fosse Jesus na minha vida, portanto, então não teríamos a Nayara e o Natan. Falei isso para eles, vocês não estariam aqui, né? Eu não seria pastor, muito menos, não estaria na igreja, não seria profissional da mente, não seria teólogo. Eu seria, ou como meu irmão, nós começamos juntos, ele é morador de rua, vocês vão vê-lo, quando vê-lo, vão lembrar. Ele faz muito ponto aqui no sinal da Roberto Silveira, em frente ao Campo São Bento. Ele coloca um barbante, faz um cordão, um pedaço de papelão e ele escreve assim: estou com fome. Este é meu irmão, tá? Este é meu irmão. Eu saí das drogas, ele não quis sair. Ainda chamei uma igreja, ele chegou aí há algum tempo e depois, por causa de uma bobageira, por causa de uma picuinha, de baqueta, de bateria, ele saiu e disse que nunca mais ia voltar. E o homem é resultado de suas escolhas. Hoje ele é morador de rua, cheirou uma casa colonial inteira em Tanguá, tá? Perdeu o seu benefício, é Loas, que você fala? Loas, né? Perdeu o seu benefício e vive nas ruas, resultado das drogas. E eu que escolhi Jesus, ele não quis, pela misericórdia do Senhor e o seu amor que nos alcançou, sou pastor, pai, marido, feliz, Cristo em nome de Jesus. Amém? Alguém me perguntou assim uma vez: pastor, a droga é uma droga, né? Por que o Senhor
na sua juventude se drogava sempre. Eu falei, para vocês a droga é uma droga, para mim não. Para o drogado, e eu era, a vida dele é uma droga, e a droga é a vida dele. Você já viu isso? Aí você vai no inverno, vai na madrugada, vai na chuva, atrás da droga, porque você é movido por ela que te move. Porque a minha vida era uma droga, era melhor morrer de droga do que de tédio. Era uma fala, aliás, a fala de um russo, né? De um soviético. Hoje eu vi uma fala que foi do pastor Samuel, essa vai ficar gravada, eu vou falar sempre, se você me autorizar. Quero pedir emprestado. Eu nunca fui internado também. Eu internei dezenas de jovens em casa de recuperação. Eu nunca fui internado. Eu já tive uma síndrome da abstinência, recém-convertido, de eu dar cabeçada na parede. Só quem já passou sabe. Eu já tratei jovens que se cortam. Por que você se cortava? É porque a dor na alma era tão grande que eu queria provocar uma dor física para ver se era maior do que a dor da alma, para deschavar a dor da alma. Olha, viu? E eu tive uma abstinência, uma síndrome da abstinência, que eu lembro que eu dei cabeçada na parede, que eu me joguei no chão. A minha carne dos meus braços, antebraços, tremiam. Eu acredito que os meus pulmões brigavam entre si, querendo pó. A boca do estômago quase falava, pedindo a droga, seja ela qual for. Porque eu entrei no álcool, porque antigamente, década de 80, início da década de 80, era melhor ser chamado de cachaceiro, era menos mal do que de xixincheiro ou de maconheiro. Aí eu comecei a beber para enxaguar as drogas. Aí me viciei também no álcool. Já ganhei aposta com álcool, né? E me viciei em quase todas as drogas. Uma vez num carnaval, né? Já tinha alguns poucos lugares, hoje infelizmente tem praticamente todos os lugares. Estava fechada porque estava umas 2 semanas sem arrego. Aí não tinha carregamento. E eu falei assim para os amigos: como é que a gente vai passar o carnaval de cara? Vai passar o carnaval limpo? Não tem como. E fomos inventar uma droga. Hoje, eu e um amigo que hoje é oficial do exército, hein? E nós colocamos, era para ser um cheirinho da loló, mas no final virou um coquetel molotov, porque nós colocamos éter para inalar, para cheirar, para ficar doidão, para pular aquele carnaval, para não pular de cara, não pular limpo. Colocamos thinner. Quem conhece thinner, se você usar aqui dentro dessa sala fechada, você vai ficar de cara torta, você vai ficar transtornado, você vai pisar no ar, você vai dançar sem música, vai falar sozinho, né? Misturamos acetona de unha, tirar unha de mulher, esmalte, álcool farmacêutico, né? Colocamos gasolina, colocamos, irmãos, coisas que eu já esqueci, não lembro o nome, para fazer aquele coquetel, para inalar. E fizemos. Aí chamamos mais 3 para ir no vagão do trem, e foram 5. Eu e o amigo fizemos mais 3. Esses 5 foram pular o carnaval, era carnaval de rua na época. Olha, dos 5, 3 ficaram, não tem aquela brincadeira de criança estátua? Ficaram assim o carnaval todo. Olho igual de Tandera, parado, o samba rolando, né? E os 3 não conseguiram se mexer, estátua. Olha que onda de doido, onda boba na verdade, né? Aí um dia eu conheci Jesus, a dose mais forte. Eita, que onda é essa? Quando a gente conhece Jesus, irmão, é a dose mais forte, e não tem maconha, cachimbo da paz, ele é a paz, é o príncipe da paz. Ele falou assim em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá como o mundo a dar, não se atemorize nem se turbe o vosso coração. Né?
Cocaína, alegria, que alegria, é só uma empolgação. Maconha só baixa a pressão, te deixa zen, sonolento, fome doido. Cocaína só te dá empolgação, alegria. Eu só descubro, por que eu sei que é empolgação? Porque depois eu descobri Jesus, aí Jesus eu descobri a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é Jesus Cristo, né? Ele é a dose mais forte, ele é a dose que todo aquele que não experimentou precisa experimentar, porque você só sabe se uma laranja é doce ou azeda se você chupá-la, você tem que experimentar, e precisa experimentar Jesus, e você vai ver, só baseado nele, e ele é a dose mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria deixar uma palavra, em 1 de Reis, capítulo 19, 1 de Reis, capítulo 19, eu queria ler o capítulo todo, não vai dar tempo, mas depois vocês leem em casa, vocês devem conhecer essa passagem. Eu queria só ler o primeiro versículo 2, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, no capítulo anterior, o desafio do Monte Carmelo, e como matara todos os profetas à espada, 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera, ou do posto Terido. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, dos profetas de Baal e de Azera. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, chegou a Beerseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu ajudante, o seu conservo. Senhor, ministra sobre nós tua palavra, que ela nos pegue e nos acerte em todos os sentidos, que ela nos ensine, nos oriente, que ela nos liberte, que ela nos alimente, nos capacite, que ela nos fortaleça, que ela nos esclareça, que ela nos guie, que ela nos limpe, que ela nos lave, que ela vá e faça aquilo que lhe apraz, e que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, porque a tua palavra não volta vazia. Senhor, repreenda todo o obstáculo, espírito contrário à tua palavra, que ela tenha vez e que ela tenha voz, aqui e agora, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu queria falar sobre a terapia de Deus à luz da sua palavra. De forma geral, eu vou falar só 3. Como introdução aqui, eu vou entrar na depressão de Elias, como que Elias fez essa depressão e como que ele foi curado por Deus da depressão gravíssima, porque ele pede para si a morte, né? Nossa psicóloga Kelly, ele pede para si a morte. Grave isso aqui, Deus na sua palavra, isso desde milênios atrás aí, ele já deixou algumas terapias, porque Deus sabia que a depressão seria o mal desses últimos anos. Aliás, diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, né, que já está caminhando para a primeira doença, vencendo o câncer ou seus vários tipos de cânceres, com doenças cardíacas e outras mais. A depressão é chamada de doença silenciosa. Então nós temos 3 terapias, primeiro, de Deus aqui para as nossas vidas. Primeiro, e já está provado pela ciência, mas mesmo que não provasse, não tivesse, para mim isso não está significando nada, mas já está um pouquinho melhor. Bom, primeiro, palavra terapia. Eu lembro que na síndrome da abstinência, quando eu dei a cabeçada na parede e eu caí no chão, jogado no chão, eu orei assim: Senhor, esse teu servo já está prostrado, e eu orando: liberta-me, Senhor, liberta-me dessa vontade doida pelas drogas, e me dá essa mesma vontade que eu estou aqui pelas drogas, porque o corpo ainda não estava desintoxicado, né? Porque o vício, ele é espiritual, ele é psicológico, ele é biológico, ele é até sociológico. O
serviço é tudo isso, ele abrange todas essas áreas, né? E eu falei para o Senhor, me dê essa vontade pela tua palavra, de ler a tua palavra. Eu preciso falar isso, irmãos, é como se saísse, sabe? Hoje eu entendo, né? Independente de nomes, de espíritos, de demônios, de Zé Pelintra, de malandrinho, eu lembro que saiu um peso de dentro de mim, e aquela vontade, né, pelas drogas, ela saiu e entrou uma vontade de ler a palavra, que eu comecei a lê-la, ela era pela manhã, porque eu acordava todos os dias antes e dizia, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar cigarro, maconha, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou acontecer, e fazia tudo aquilo de novo. Aquilo não era meu, eu era escravo daquilo que era maior do que eu, até que eu aceitei a Jesus. Aí eu também passei a não ser mais meu, mas era dele, do Senhor, de Jesus. E o Senhor me deu uma vontade de ler a sua palavra, que eu li aquele dia como eu nunca esqueci, de me dar umas bolinhas aqui nas pálpebras inferiores, de as letras começarem a embolar. Eu esqueci de almoçar, eu esqueci de lanchar, e eu fui lendo, eu cheguei ao ponto de ler a palavra uma média de 12 horas por dia, e eu considero até hoje perdido o dia que eu não leio a palavra. Deixa eu dar um passeiozinho rápido, vamos destacar alguns versos para falar na palavra terapia, né? Alguns só, um passeio rápido, um passeiozinho pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. Livro do Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 19, diz assim: e terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da tua vida. Só a parte Josué 1,8 fala assim: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Só parte A também. Salmo 1, verso 2: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Salmo 19, versículo 7 diz assim: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eita, ela é terapêutica. Salmo 119 é o salmo da palavra, versículo 9 diz assim: como conservará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Salmo 119, versículo 11: guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não tem atalho para a santidade, é só a palavra, que é uma vida impecável, uma vida consagrada. Guarda a palavra de Deus no teu coração. O mesmo salmo, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mesmo salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu, por isso nunca conseguiram terminar, acabar com ela aqui na terra. O mesmo salmo, versículo 140 diz: a tua palavra é puríssima, por isso o teu servo a estima, por isso o teu servo a ama. Em outra tradução, louvado seja Deus. Livro de Isaías 34:16 diz assim: buscai, só na parte A, buscai no livro do Senhor e lede, porque todas essas coisas acontecerão. Jeremias 1,12 diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem um compromisso com a palavra dele para cumprir. Eita! Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus falou assim: errais, é um erro, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele colocou as Escrituras antes do poder de Deus. Eita! Ainda Mateus 24:35, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou: examinai as Escrituras. Examinar é mais que meditar, meditar é mais do que ler. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia, eita. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 11 diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Eita. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eu gosto de falar assim, tá, irmãos? Diz assim, olha: a fé vem pelo ouvir e ouvir, ouvir e ouvir,
ouvir e ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora a fé está sendo transmitida aqui, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18, fala da armadura do soldado cristão para a batalha espiritual. E a vida é uma batalha espiritual. Pastor, não quero saber de batalha espiritual, não. É melhor você saber, você está nela. Melhor você saber. É melhor você se armar com a armadura do soldado cristão. Amém? Aí lá no 17, parte B, diz assim: e tomai também a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. De todas as armas que você for ver lá espirituais, só uma é ofensiva, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Foi a palavra, foi a arma que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto. A tentação foi do corpo, da alma e do espírito, as 3 tentações de Mateus 4, de 1 a 11. Aí no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10, Jesus falou assim: está escrito, está escrito, está escrito. E com essa espada ele vence o diabo. Eita! Livro de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreira aprovada, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E preciso voltar no Salmo 107, versículo 20, que diz assim: e Deus enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Aleluia. E os curou daquilo que era mortal. Sarar é uma coisa, curar é outra. Enfermidade é uma coisa, doença é outra. Sarar e enfermidade é mais com a alma. Curar e doenças é mais do corpo. Você pegou? Você pegou? É por isso que ele faz 2 coisas. E Jesus também lá em Mateus 4, 23, curando todas as enfermidades e doenças do povo. Uma coisa é enfermidade, outra coisa é doença. Eita! Vamos continuar. Hebreus 4, 12. O autor anônimo aos Hebreus fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao mais profundo, ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Viu como é que é a palavra terapêutica? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra a tempo ou a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, mas prega a palavra. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz assim: porque toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra liberta, a palavra sara até os ossos, diz Provérbios 4, de 20 a 25. Livro de Tiago, ou carta do meu irmão do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sedes, pois, ouvintes atentos da palavra, e não ouvintes negligentes, porque aquele que ouve a palavra, 23, e não a pratica, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, e para logo vai, até mesmo se esquece de como era a sua aparência. Eita! A minha primeira mensagem, março de 85, eu preguei como ser casa forte. O fechamento de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos eleva do vale da depressão. Jesus encerra o Sermão do Monte com a parábola dos 2 construtores. Diz assim, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele diz assim, Mateus 7, 24 a 27. E disse Jesus: todo homem, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa, o seu ser, a sua vida, a sua família sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Aí no versículo 26 e 27 ele continua e fala assim: mas todo homem, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem nécio, a um homem louco, que edificou a sua casa, a sua vida, o seu ser sobre a areia, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Vem cá comigo. Disse alguém certo dia que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Deixa eu te falar, Jesus está dizendo, sabe o que aqui? Não importa o que vem de fora, o que importa é o que está dentro. Os mesmos intempéries que vieram para um, vieram para outro. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, os mesmos intempéries. Eu vou aqui simbolizar. Caíram as chuvas, são lutas que vêm de cima, provações, só Deus prova. Tiago 1, 12, 13 diz que Deus não tenta ninguém por ninguém é tentado. Deus te prova para tirar o melhor de você. Agora, transbordar os rios são lutas que vêm de baixo. Provérbios 5 diz que embaixo está o inferno. São tentações do diabo. O diabo não prova, o diabo tenta. Ele te tenta para tirar o pior de você. Eu vou repetir: Deus te prova para tirar o melhor de você. O diabo te tenta para tirar o pior de você. E sopraram os ventos. São lutas que vêm do lado, coisas naturais que acontecem com o crente. Pode bater um carro com o não crente. Quantos cristãos morreram de Covid? Né? Coisas naturais que acontecem com um com o outro, conforme Mateus 5, 43 a 45, Deus vai cair a chuva sobre bons e maus, o vento é o sol sobre justo e injusto. Coisas naturais que podem acontecer com qualquer um de nós, mas não importa. Venha de cima, venha de baixo, venha do lado, venha de Deus, venha do diabo, venha do homem. Não importa se você estiver firmado na palavra, você não vai cair. Você não vai cair porque você tem alicerce. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Para fechar esse passeiozinho rápido, Apocalipse 1, 3, Jesus falou assim: olha, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, e bem-aventurados os que praticam, os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Primeira terapia de Deus para a cura da depressão e para a prevenção da mesma é a palavra terapia. E segunda, eu vou ter que ser mais rápido. Segunda é oração terapia. Também já está provado pela ciência, pela medicina, etc e tal. A oração, vou só falar os textos básicos, então, para não dar para dar mais outro passeio. Livro de Filipenses 4, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas ansiedades. Outra tradução diz preocupações, através da oração e súplica, petições e já com ações de graças. Peça já agradecendo. Eu sabe como eu aprendi nesse texto? Vou contar um segredinho para vocês. Eu aprendi a transformar as minhas preocupações em minhas orações. Aí as minhas orações passaram a ser preocupações de Deus. Eita! Não me preocupo mais. Adianta se preocupar, fala comigo aqui. Adianta se preocupar, preocupar, já disse, é se ocupar antes. Você está antecipando o sofrimento. Tá? Se a preocupação bater a porta, manda a fé atender, e você vai ver que de fato não tem nada lá. Transformei minhas preocupações em minhas orações. Acabou. Agora, outro texto, 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Acabou. Acabou. Oração terapia. Outro texto, outra terapia de Deus, que chama isso aqui, olha. Comunhão, igreja, terapia. Eita. Na igreja tem uma irmã, aquela deve conhecer, paciente psiquiátrica, né? E ela, uma vez numa depressão profunda, pastor, ligou para mim, pastor, a depressão está me pegando. E eu falei assim, corre para a igreja, está tendo um ensaio das irmãs. Não era antes da pandemia. Beija, abraça, toca, conversa,
com as irmãs, está tendo ensaio, vai lá. Isso aqui cura e muita gente não sabe. É verdade. Sabe por quê? Kelly, eu vou falar. Sabe por que está aumentando o número de psicólogos? Porque está diminuindo o número de amigos, melhores amigos. Eu vou chegar lá. Vamos para Elias? Rapidamente para Elias. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre as causas da depressão de Elias. Não vai atrapalhar. Vou só resumir. Vou passar por cima assim rápido. Primeiro, o que causou a depressão de Elias? Pressões e ameaças. As pressões da vida, pressão financeira, pressão sentimental, pressão conjugal, pressão financeira, eu falei já? Pressão ministerial, eita, pressão eclesiástica, pressão profissional, ameaças. Isabel falou assim: manda dizer para Elias, o mensageiro, que amanhã, a essas horas, assim como ele fez com os profetas, eu vou mandar fazer com ele. Ele vai estar morto. Primeira causa, não dá para falar mais: pressões e ameaças. Segunda causa da depressão de Elias foram as notícias ruins que ele já vinha recebendo antes de Israel, que abandonaram o Senhor para servir a Baal, que por sinal quer ser Senhor e marido, que era o Deus do fogo e da água. E Deus não é fácil, né? Deus naquela estava sem mão, faz 3 anos e meio sem chover, sem água, e depois manda fogo do céu no Monte Carmelo para queimar o holocausto preparado por Elias, que já havia enchido a lateral de água. Assim Deus faz, humilha os nossos inimigos, né? Então, são tantas notícias ruins. Bom, quantos anos tem? Uns 6 a 7 anos que eu não assisto mais a Rede Globo, a Rede Bobo de televisão, a Rede Lixo. Eu não assisto por vários motivos que muitos aqui devem saber, né? Fake news, notícias falsas, mas eu evito assistir certas programações, alguns canais eu não assisto mais. Notícia ruim, só notícia ruim. Sabe o que quer dizer evangelho? Boas novas. Sabe o que quer dizer boas novas? Boas notícias. De que Jesus Cristo nasceu. Aleluia. De que Ele é o Salvador, de que Ele pode, de que Ele resolve, de que Ele transforma, de que Ele salva, de que Ele liberta, que Ele batiza, que Ele renova, que Ele transforma, que Ele guia, que Ele protege, que Ele guarda, que Ele ilumina, que Ele aconselha, que Ele santifica, que Ele purifica, que Ele justifica, que Ele santifica, que Ele vivifica, que Ele abençoa. Está lá, Efésios 1:3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Outra causa, a terceira causa da depressão de Elias aqui, por causa de perdas e separação. Elias achava no versículo 14 aqui, eu vou ler só isso aqui. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Viu? Por causa de perdas para ele e separação. E Elias foi apelidado do profeta solitário. Tem mais outras causas aqui, mas eu preciso pular. Agora eu quero falar do principal: a cura de Deus para a depressão gravíssima de Elias, que estava pedindo para si a morte. Dentro do texto, vou estar dentro do texto agora. Primeiro ele deu um passeio pela Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Palavra terapia, oração terapia e igreja terapia. Agora, dentro do capítulo 19 de 1 Reis, primeira cura de Deus para Elias. Elias parou debaixo de um zimbro, sozinho. Uma das características da depressão é a síndrome do ostracismo. Tá? Elias estava indo para uma caverna se esconder. Antes de Elias, Abraão, capítulo 15 de Gênesis, na tenda. Tanto que Deus fala assim: sai para fora, sai para fora e conta as estrelas, se é que as pode contar, assim será numerosa a tua descendência. E o deprimido no quarto, enquartelado, síndrome do ostracismo. E Elias estava assim. Elias era conhecido como profeta solitário. Tá? Ele senta debaixo de um zimbro, versículo 3 e 4. Pede para si
assassine a morte. Aí Deus, primeira tratamento de Deus para Elias. Presta atenção, não vai dar tempo de eu falar, mas depois vocês pesquisam. Faz igual os bereanos, que eu falei lá, Atos 17:11. Eles examinavam diariamente para ver se as coisas eram assim. Primeiro tratamento de Deus para Elias: uma dieta balanceada. Pastor, o que isso tem a ver com depressão? Muito, né? Muita coisa. Até quando você come um assembleano, come, eu já fiz a minha pesquisa pessoal, que um assembleano, come mais que 10 medimos juntos. Já minha, 38 anos de cristão, né? Desde o dia 11 de novembro de 84, eu me converti. Aí a pessoa come, rapaz, eu comi tanto que eu chego e estou triste. Quem já viu isso? Tem os porquês desse cara, isso aí. Aí Deus fala assim, sente, olhou ele viu junto à cabeceira um pão cozido. Alguém já viu um pão cozido? Eita! Sobre as pedras em brasa, uma botinha de água. Comeu, bebeu, tomou, dormiu. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e ele disse: levanta, come pão cozido, bebe água pura, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Escute isso aqui: cozido, o melhor alimento, água pura, a melhor bebida. Quantos anos tem que eu não bebo refrigerante? 16 anos. Você não sabe o mal que o refrigerante faz. Não, de vez em quando a gente empurra na jaca, não tenha dúvida, uma feijoada, uma buchada, né, um mocotó. Quando eu fiz, eu misturei mocotó com dobradinha. Quarta-feira passada. Mas, irmãos, é a quantidade também. Primeiro tratamento de Deus para Elias, uma dieta balanceada. A dieta que depois ele deu lá em Daniel capítulo 1, para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem? Se não conhece, é só ler o capítulo 1 do livro de Daniel. Segundo lugar, a gente precisa correr. Segundo lugar, está no 8 e no 9. No 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. Caminhada, pedalada, nadada. Nadada não existe. Exercício físico, mexe o esqueleto. Você não sabe o quanto isso aí mexe com as famílias da Lina. Conhece a Lina? Monte? Não tem noção. Olha, certo. Eu estou com um grupo de personal, estou com um grupo de nutricionista e a família tem entender, a família todinha. Você conhece a minha mãe, né? Extremamente obesa, um câmbio contra balança, tendência na família. Então você exercita. Tem exercício que você faz na cama antes de levantar. Entende isso? Se quiser, cara, pede que eu mando para você, você manda para eles. Na cama, 10 minutinhos antes de levantar. Pastor, eu não posso pagar academia. Pelo amor de Deus, dá uma caminhada de graça. Lá na Maria Paula, em Campo Novo, tem praça que tem aparelhos para você fazer exercício de grátis. 0,800. Tem até um personal lá no treino. 0,800. Não precisa pagar academia, não. Não precisa, não. E detalhe, dieta também. Quero nada. Primeiro você vai comer pouco. Comer pouco gasta pouco. Gasta menos. Verdade ou mentira? Agora vamos lá, está apertando, tá bom? Está apertando. Terceiro remédio de Deus para a depressão de Elias. Está aqui no versículo de número 11. Elias entrou numa caverna, no 9. No 11 diz assim: disse Deus: sai dessa depressão, sai dessa caverna, sai dessa tenda, Abraão, sai dessa caverna, Elias, sai desse quarto, meu filho. Sai desse quarto, minha filha. Aí Deus fala assim: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor, na boca da caverna. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as pedras diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. E o Senhor falou com eles. Terceira coisa, experiências com Deus. E às vezes a experiência com Deus não está nas grandes confraternizações. Lembra, pastor Marcos, das febres, das confraternizações evangélicas, das Assembleias de Deus, da mocidade? Às vezes não está no fogo, não está no terremoto, não está no vendaval, não está nos congressos, não está nos encontros, nas cruzadas. Às vezes está aqui. Às vezes está no silêncio no teu quarto, Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta sobre ti, orarás a teu Pai que vem em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Às vezes está no seu assócio com Deus, no seu devocional. Você sabe que eu me envolvi com tantas pessoas erradas na minha adolescência e juventude? Porque eu tinha um medo da solidão que me pelava tudo. Eu tinha medo de ficar sozinho. Aí arrumei garotas erradas, amizades erradas, né? Porque eu tinha medo da solidão. E o mundo que já tinha 7 bilhões de habitantes, eu tinha medo de ficar sozinho. Aí depois eu conheci Jesus. Aí eu aprendi, antes de ler aquele livro, Solitário, mas não sozinho, eu aprendi que uma coisa é ser solitário, outra coisa é estar sozinho. Eu lembro que fizeram um aniversário para mim, fecharam um bar, e regado a tudo que vocês possam imaginar, adolescente, e eu estava me sentindo sozinho no meio daquela multidão, porque não tinha Jesus. Olha, droga, álcool, farra, bagunça, tudo que você possa imaginar aí. Porque desde Adão leva para cá, nada novo, diz Eclesiastes 1, debaixo do sol. Desde Adão leva para cá. Aí, depois, até hoje eu trabalho de casa, praticamente de casa, né? Aí sai a esposa para trabalhar, saem os filhos para a escola, né? E eu falava assim para o Senhor: olha, Senhor, finalmente sóis. Só eu, Senhor, agora é nosso devocional. Eita! Agora eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor fala comigo de várias maneiras, mas eu só tenho uma maneira de falar com o Senhor, que é através da oração. E o Senhor tem várias maneiras de falar comigo, mas a melhor ainda é a sua palavra, então eu vou ler lá. Eu vou orar, vou falar com o Senhor, e eu vou ler a tua palavra, o Senhor vai falar comigo. Eu e Deus, solitário sim, sem ninguém ao redor, sozinho nunca mais. Nunca mais. Não sei o que é. O que é? Você sabe? Eu não sei. Não sei mesmo. Porque eu tenho Jesus comigo. Às vezes pergunta, pastor, como é que você consegue? O senhor comerciante, eu começo do bairro, o senhor atende, o senhor é pastor, o senhor visita, o senhor faz trabalho no lar, o senhor prega, o senhor é diretor acadêmico, presidente do curso teológico, o senhor tem 6, 8 professores, como é que o senhor, como é que eu posso? Deus. Eu não tenho tempo para depressão. Não tenho tempo para tristeza. Não dá tempo. Amém, amados? Não dá tempo. Então, experiência com Deus. E às vezes está na brisa suave. Aleluia. Você e ele. Mas aqui para nós, olha. Eu estou pregando aqui praticamente quase tudo que vocês já sabem. Não começa o dia sem oração e sem palavra de Deus. Eu considero o dia perdido o dia que eu não leio. Não leio. Hoje a gente ouve muito, né? Hoje a gente ouve muito. Meu pai está lá, 97 anos, deitado na cama, o celular na Bíblia narrada. Em 3 meses, há 3 meses, o Novo Testamento ele já ouviu 4 vezes, todo. E o nosso filho, o neto dele está passando olho. Ele pai, a palavra cura, a palavra sara, ele sabe disso. Então, vamos quarto lugar. Quarto remédio de Deus para Elias, 9 horas. Vamos terminar 10 minutos, 9, 10, né, pastor? É 10 minutinhos. Então, quarto lugar, uma nova missão. Quando Elias pede para si a morte, acha que seu ministério estava acabando, que a sua vida não tinha mais nada a ser cumprida,
Deus fala assim no versículo 15: disse-lhe mais o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, e Abel Beloá, ungirá profeta em teu lugar. Grave isso aqui. Eu li uma vez, e eu amo ler, que há 2 dias mais importantes na vida do homem. Aí eu acrescentei um terceiro, que eu sei que é um terceiro. Grave. Os 3 dias mais importantes na vida de um homem. Antônimos, né? Gênero, homem e mulher. O dia que você nasceu. O dia que você nasceu de novo. O dia que você nasceu de papai, de mamãe. O dia que você nasceu da água do Espírito Santo, nasceu de Deus. João 3,3 e João 3,5. E o terceiro dia mais importante na vida do homem. Vou repetir. Primeiro dia, o dia que você nasceu. Segundo dia, o dia que você nasceu de novo. E o terceiro dia, o dia que você descobriu para que você nasceu. Porque se você não descobriu para que você nasceu, você não está vivendo, me perdoe. Fica triste comigo, não. Você está sobrevivendo. Você é um cadáver ambulante, você é um defunto adiado. Você está passando pela terra. Se você descobriu a sua missão, aliás, esta responde uma das 3 perguntas mais feitas pela humanidade: de onde vim? Para que estou aqui? E para onde vou? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para uma missão. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Eu descobri a minha. Os 3 dias eu não sei. Eu nasci dia 23 de novembro de 68. Estou com 55 anos, parece não? Parece? Tem mais. Parece ter mais, né? Eu nasci no dia 23 de novembro de 68. Eu nasci de novo no dia 11 de novembro de 84. AD do Fonseca, mãe de todas as ADs da Poça d'Água para cá. Saudoso pastor Moisés Soares da Fonseca. E eu descobri para que eu nasci no dia 2 de março de 85, numa vigília lá, antigamente falava congregação, onde é filial, na Rio Odaios. Deus falou comigo através de 2 vasos, de 2 instrumentos. Eu sou um abortivo, tá, irmãos? Eu sou um abortivo, sou filho de um erro. Antigamente, hoje não pode mais falar na lei, né? Eu era bastardo, né? Meu pai engravidou a mulher de casar da minha irmã, que tem a minha idade. Eu tenho uma irmã que tem a minha idade, um pouquinho meses mais velho, e engravidou a empregada da casa, que foi trabalhar lá com 12 anos, dormia de segunda a sábado, voltava para Maricá no domingo, na segunda-feira voltava, e ela morava em Maricá, era roceira, língua presa. Mamãe, Maricá, hoje é cidade grande, né? E uma criança, 14 para 15, papai engravidou as 2. Aí, tentativa de aborto. Eu preciso contar isso rapidinho. Aí dizem, né? Mas foi bom me falar. Hoje eu pego como testemunho. As tias, o tio, o único que eu tenho. Olha, saía pedaços de sangue, placa de sangue. Aquelas curandeiras, aquelas enfermeiras aposentadas no hospital com bico de paco, né? Isso depois tentar mato, chá, remédios, aí foi para lá o médico. Saía pedaços de sangue, tijolão de sangue, tá saindo, o feto tá saindo. Pronto, o aborto tá feito. Não tinha nada de médico, coletagem, é ruim. Saía em fundo de quintal. Aí acabou, mas a barriga de mamãe parava de crescer. Aí papai teve que esconder, né? Papai alugou uma casinha para ela, um lugar, e foi mantendo as 2 famílias. Aí nasceu minha irmã Adriana, na realidade, nasci eu, São Gonçalo. Então me levou lá para São José de Passado. Né? Para finalizar a história, com 4 anos, papai 37 anos mais velho que a mamãe, não deu certo, arrumou uma pessoa, toma que o filho é seu. E tem uma promessa, hein? Eu e o papai, né? Hoje junto, tá lá, 97 anos. Aí, o pai falou assim comigo: nunca vou te deixar. Eu vou para Rio Odaios. Você tem irmão? Vou ter irmão. Eu só conheci os primos. Tem memória boa, irmãos? Tem memória boa, sabia? De elefante, de orca. Eu lembro coisa que eu tinha 1 ano e meio.
Depois que eu tinha 1 ano e meio. Aí, papai falou assim, se a mulher que eu tenho te aceitar comigo, eu fico. Senão ele vai para a casa do seu avô. Se eu tenho outro avô, só conheci o materno dele. Se ele percebe, senão a gente... Um lugarzinho eu nunca vou te deixar. Aí, minha madrasta aceitou. Ela sempre foi apaixonada por ele. Mas eu... É outro testemunho. Hoje a minha prima foi lá, falou, meu filho, como é que você sofreu, né? Muita coisa. Quando a comida era... deixa pra lá, deixa pra ser outro testemunho, né? Aí minha mãe casou. Esse rapaz tentou engravidar. Nada. Não vingou. Aborto natural, voluntário. Involuntário, você fala, né? Espontâneo. Tentou, segunda vez, quarta vez, nada, não vingava. Aí foi o médico, quando veio, mamãe não tinha útero. Vocês estão ouvindo? Lembra aqueles pedaços de sangue, as placas de sangue, tijolão de sangue que estava saindo? E falaram assim, ele vai nascer sem pé, sem cabeça, sem braços, sem... Não era eu não. Era o útero dela. Ó, morro de inveja, tá? Mas deixa eu dizer, todos vocês aqui são de Deus. Mas eu fui gerado na mão de Deus. Aí no dia 2 de março de 85, na vigília, eu entrei numa deprê, porque Deus já tinha salvo o meu espírito, curado o meu corpo, mas a minha alma estava em pedaços. Trouxe uma apostila, se vocês quiserem, tem alguma coisa disso aqui, por interior. Vale a pena. É o preço de um hambúrguer, né? Esse estudo não. Esse é de comer um hambúrguer e compra a apostila. Aí Deus falou assim, olha, porque eu falei, Senhor, por que eu sou abortivo, porque eu sou filho de pai separado, porque eu fui criado com madrasta, por que a minha madrasta, por que a minha madrasta, por que isso, por que eu sou fruto de um erro, Senhor? Aí só porque eu aprendi que porque é questionar passado. E para que é propósito de Deus para o teu futuro presente? Para que? Aí Deus falou assim lá, através de 2 homens de Deus, em revelação. Aliás, na verdade, foi línguas estranhas, mas interpretação de língua pegou a profecia. Falou assim: quando tentaram te tirar do ventre da sua mãe, era a minha mão que te segurava, era a minha mão. Porque esse que eu tenho um plano na tua vida, de ti farei um ministro, e do teu ministério sairão muitos ministérios. Eita, viu o dia que eu descobri para quem eu nasci? Dia 2 de março de 85. Aí Deus termina falando assim, ó, repito, línguas estranhas mais interpretação de línguas é igual a profecia. Filho meu, volta a ajoelhar-te, porque eu tinha me levantado do joelho e estava sentado. Irmão, não adianta, tudo para mim é melhor. E volte a falar comigo que eu sou Deus que te ouça. Eita. Ali Deus me fez isso aqui, olha. Ali Deus me fez isso aqui, cura interior. Porque ali não existe cura interior sem perdão. Tem uma página aqui só de perdão. Trouxe dezenas de versículos bíblicos, o que me é peculiar. Grave isso aqui. Não existe cura interior sem perdão. Ali eu perdoei meu pai, ali eu perdoei minha mãe, por tudo que fizeram, não vou dar um detalhe, não, você pode imaginar. Ali eu perdoei minha madrasta, ali eu perdoei e os compreendi, o que é mais profundo ainda. Deus me fez cura interior. E deixa eu te falar, só pode curar quem está curado, tá? Curados para curar. Deixa eu terminar. Então Deus tinha uma nova missão para Elias. Sua missão continua. Me permita, pastor Marcos, eu não sou muito disso não. Quem me conhece sabe. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a irmã que está se ladeando, diga assim para ele, para ela carinhosamente: Deus tem uma missão na sua vida. Deus tem uma missão Deus tem uma missão na tua vida. Eita. Descubra. Deus tem uma missão na sua vida. É por isso que você está aqui até agora. É por isso de tantos livramentos que Deus te deu. Termino. Quinto lugar. Quinto remédio de Deus para a depressão de Elias: amizade. Amizade. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Lembra que Elias estava muito sozinho, profeta solitário? Sozinho, andava sozinho. Aí Deus falou assim: vou te apresentar um amigo fiel, uma amiga fiel, tá? Você não vai andar mais só. Amizade e terapia. Eita! Amizade e terapia. Aqui, ó, mais de 30 anos que é meu amigo.
O meu vice, a Kelly também conhece, né? Quem conhece há mais tempo que o Aguinaldo? O pastor Marinho, mais de 30 anos de amizade. Amizade e terapia. Precisamos de amigos sinceros. Porque às vezes não fala nada. Quando todos saem e te abandonam, ele entra e fica ali. Aleluia. Às vezes não fala nada. Às vezes até fala uma coisa que você não quer ouvir, não queria ouvir. Como é que você fica quando alguém fala alguma coisa que você não gosta? Essa é boa, hein? Você se transforma? Se falar alguma coisa que você não quis ouvir. Amigo, me perdoe, está sendo gravado, mas, ó, amigo, passou por ele, está indo para Niterói, para Icaraí, para Alcântara, sei lá, está saindo, ele fala assim, rapaz, tem uma meleca aí no seu nariz aí. Amigo fala, amigo fiel, se bobear até tira. Eu não vou deixar você pagar esse bico. Não vou. Em todos os momentos. Porque no churrasco é mole. Festa. Você sabe o que é penetra? Vem gente que você nunca viu, você não sabe nem quem é. Não é nem convidado, é o penetra do convidado, do primo, do sei de quem, não sei o que lá, que apareceu. Amigo. Amigo vai para o hospital. Amigo vai para os momentos difíceis, você está desempregado, sem dinheiro. Amigo, ele não quer o que você tem, ele quer o que você é. Ele quer você, ele quer estar do seu lado. Ele quer curtir tua presença. Amizade e terapia. Aí olha só o que Deus faz com Elias. Ó, para finalizar, ó, cuidado com a vida material, cuidado com o corpo. Uma dieta balanceada e exercícios e educação física. Cuidado com a sua vida espiritual. Uma experiência com Deus. E às vezes Deus não está nas grandes eventos. Eu não gosto muito de evento, porque é evento. Mas às vezes Deus está na brisa. Cuidados com a tua vida ministerial. Você ainda tem uma missão. Você vai ungir fulano, vai ungir Beltrano. Vida ministerial. Porque vida espiritual é uma coisa, vida ministerial é outra. E cuidado com a sua vida social. Você precisa de amigo. Responde quase todas os 4 mundos do homem. O homem vive em 4 mundos: mundo biológico, mundo psicológico, mundo sociológico e o mundo espiritual. Você vive nesses 4 mundos, nem é 3 nem é 5, não tem como fugir disso. Mundo biológico, cuidado com o teu corpo, com a tua saúde, com a tua vida material. Mundo psicológico, cuidado com a tua alma, com a tua vida pessoal, sentimental. Você é um espírito, mas você tem uma alma e você habita em um corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Mundo sociológico. Você pode ser um crente, você é um pai, você é um marido, você tem papéis a cumprir, você é empregador, empregado, você é irmão, você é amigo, e você vive no mundo espiritual. Tudo disso, de preferência, de trás para frente. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, pastor. Muito obrigado pela confiança. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Para quem